Hoje vamos trazer uma questão meio polêmica aqui a respeito dele, do Criador, Deus. No Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas há aqueles que falam que é causa primeira de todas as coisas. E tem alguma diferença? Será isso? Você está no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura e vamos embora para o vídeo. Há traduções do Livro dos Espíritos que trazem como a questão número 1 da seguinte maneira: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porém, em outras obras eu já vi dizer que Deus é a causa primeira de todas as coisas. E tem muitos palestrantes por aí que, quando vão falar dessa definição, preferem usar a palavra primeira no lugar da primária. Mas existe diferença, será? Ou é apenas um detalhe, um preciosismo? Vamos saber vendo esse vídeo. Então fique comigo até o final para você saber também qual que é a diferença, se a gente for olhar no dicionário, entre as palavras primária e primeira. Primária quer dizer o seguinte: básica, substancial, capital, essencial, fundamental, imprescindível, indispensável, vital, elementar, principal, primordial, mestra, relevante, crucial, medular, fulcral, primacial, precípua. E a palavra primeira? A palavra primeira quer dizer primitiva, inaugural, inicial, originária, original, exordial. Se a gente for olhar apenas na definição do dicionário, a gente vai achar que realmente é preciosismo. Mas existe um conceito dentro da ciência, ciência pura, que é a física, que diz o seguinte, que primária quer dizer independente. De tal forma que, quando a gente fala que Deus é a causa primária de tudo, nós podemos dizer que é uma causa independente, é uma causa que não existe outra que veio depois. Sendo que também para a física, a palavra primeira pressupõe dizer que antes houve alguma coisa. Eu conversei com dois professores de física lá do grupo espírita que eu frequento, e os dois, em momentos distintos, falaram para mim a mesma coisa. Então, daí a importância de nós pensarmos que Deus é a causa primária e não primeira. Mas o que mais a gente pode falar sobre Deus? O que podemos dizer é o seguinte, que nós, enquanto criações de Deus, nós enquanto espíritos, nós podemos dizer que nós somos criações primeiras de Deus, como o princípio inteligente da criação. Porque antes de sermos convertidos em espíritos, em seres perfectíveis e com capacidade de expansão da inteligência, nós éramos princípio espiritual, que já é outra coisa, é outra grandeza, mas nós viemos do princípio espiritual, nós passamos pela Terra, nós passamos pelo reino animal, pelo reino vegetal e pelo reino mineral também, pelo reino monera e todos eles, até chegar um ponto em que nós tivéssemos condições de sermos convertidos em princípio inteligente da criação, ou seja, espíritos. Nós sabemos também que Deus, por Ele ter nos criado e ter feito tudo o que Ele fez, Ele tem seus atributos. Nós espíritas acreditamos que Deus, Ele é onipresente, está presente em tudo, em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, dentro de nós, fora de nós, Ele está em tudo. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus sabe tudo sobre o passado, Deus sabe tudo sobre o presente, Deus sabe tudo sobre o futuro. Coisas que nós ainda não sabemos, mas temos uma ideia do que vai acontecer, Deus já sabe, inclusive os detalhes. E também Deus é onipotente. Não existe potência maior ou igual à de Deus. Existem potências abaixo de Deus, isso existe. De tal forma que Deus foi realmente o criador de tudo. Muitas pessoas pensam que tudo foi criado pelo Big Bang, quando passou a existir a matéria. Só que Deus já existia muito antes do Big Bang, porque Deus é eterno e infinito. Segundo a codificação espírita, Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nós também não poderíamos deixar de fora o que está nas Sagradas Escrituras em 1 João capítulo 4, verso 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sim, segundo João, Deus é amor.
Segundo João, e todos aqueles que creem e entendem o mínimo possível de Deus, sabe que Deus é amor. Alguns ainda acreditam que Deus é aquele ser vingativo, punitivo, ciumento, vaidoso, egoísta, irascível, enfim, com essas paixões humanas. Há até aqueles que pintam Deus como um ser com barbas longas, brancas, cabelos brancos, vestidos com túnica. É como se fosse um Jesus mais velho. E assim, porque Deus é amor, como nós vimos, ele criou as chamadas leis morais, que são 10 leis morais. E elas estão no Livro dos Espíritos. Esse livro aqui, ó. São 10 as leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. São 10 essas leis e elas guardam semelhança com os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Só fazer uma comparação, você vai perceber isso. Mas Deus, ele, apesar de todos esses atributos, todas essas qualidades, todas essas definições que ainda são definições pobres que nós damos a Deus, segundo os espíritos superiores, será que isso realmente definiria Deus? Será que Deus seria parcial em escolher uns em detrimento de outros? Por que será que tem pessoas que sofrem, pessoas que vivem uma vida muito boa nesse mundo? Bem, primeiramente a gente tem que entender que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, tudo que acontece conosco ou é prova ou é expiação. Então, se a gente sofre muito, é porque a gente está expiando, está pagando alguma coisa de errada que nós fizemos em vidas passadas. E se a gente, às vezes, está passando por uma situação boa, em que a gente vive no conforto material, tudo isso é prova. Em alguns casos, está provando a paciência, provando a resignação. Em outros, está provando que o nível de desapego, está provando que o nível de egoísmo e de orgulho que a pessoa tem. Então, dessa maneira, nós não podemos entender que tudo que acontece seja apenas um capricho de Deus. Não, Deus não é parcial. Na questão 126 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz o seguinte: chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Os outros que chegaram mais rápido ao grau supremo. Aqueles que se desviaram, fugiram das leis divinas, das leis morais, eles são inferiores aos que nunca se afastaram? A resposta é a seguinte: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Deus olha de maneira igual. Por quê? Porque nós temos nosso livre-arbítrio e cada um de nós traçamos o nosso caminho. É só a gente ouvir a nossa consciência, ouvir o nosso anjo da guarda falando conosco e assim tomarmos as decisões. O ano de 2022 começa agora e se você ainda não fez, planeje, faz um planejamento para o ano. Procure tomar boas decisões, procure sempre escolher o caminho do bem. Ainda que você esteja na dúvida, esteja vacilando ou realmente assim, alguma coisa fica querendo te impedir, mas saiba, você está fazendo bem. E quando você faz o bem, ele volta para você, de alguma forma ele volta. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe. E manda esse vídeo para quem precisa. Olha só, o ano está começando. Mande para aquelas pessoas que você ainda não mandou. Coloca lá no grupo, aqueles grupos lá de WhatsApp, Telegram, Facebook. Fique à vontade, tá bom? Eu me despeço por aqui. Um grande abraço e tchau.